Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Estamos aqui novamente. A Vá está num local diferente hoje, em outra cidade, na verdade. Eu estou aqui em Floripa, mas a gente consegue, graças à tecnologia do Zoom, essa ferramenta fantástica. Quem não sabe o que é o Zoom, você está perdendo muito. Na verdade, o Zoom ficou bem famoso agora no passado, durante a pandemia, e cresceu a Bolsa de Valores. Não sei se é assim que se fala, mas a Bolsa de Valores do Zoom aumentou demais, demais, porque todo mundo começou a fazer conferência online e todo mundo descobriu o poder do Zoom. Enfim, não é para isso que a gente está aqui hoje. A gente está para fazer um episódio de perguntas e respostas que a gente faz aqui dentro do nosso grupo exclusivo chamado Tribo do PEC. Se você ainda não faz parte da Tribo do PEC, é só ir lá no nosso site, pedir acesso, ou no próprio Facebook você consegue encontrar. Chama-se Tribo do PEC e a gente faz conteúdo como esse ao vivo. A gente está gravando isso aqui ao vivo, só para quem faz parte da Tribo do PEC, né, Vá? Pois é, pessoal, se você ainda não participa da Tribo do PEC, demorou. Procura a gente no Facebook, Tribo do PEC, tem no nosso site também, se você procurar. Toda semana a gente traz conteúdo exclusivo para a nossa tribo, sempre uma entrevista, um caso de sucesso dos nossos mentorados. A gente aqui, perguntas e respostas, a gente faz masterclasses, sempre tem alguma novidade para levar você que está escutando a gente, você que faz parte da tribo, no caminho da saúde, pessoal. É isso mesmo, a gente está aqui para te levar para esse caminho, para você conseguir reverter qualquer que seja o problema crônico que você tenha, para você conseguir viver em estado de energia crônica. Então, vamos que vamos. Está aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, pode começar, amor. Vamos lá, vamos que vamos. A gente recebeu algumas perguntas da nossa tribo e a gente quer direcionar aqui. A gente sempre, vocês sabem que aqui dentro do PEC a gente responde as perguntas sempre de uma maneira muito profunda. A gente não fica na superfície, porque é assim que a gente acredita que a gente vai te dar o melhor resultado possível, tá? Então a gente vai começar aqui com o nosso bate-papo. Temos algumas perguntas, como eu falei, e a primeira delas é da Vanusa. E a Vanusa perguntou mais ou menos assim: Bruno, Vanessa, como que eu faço para ter mais energia e disposição, sendo que eu trabalho fora, sendo que eu tenho que cuidar dos meus filhos e ainda tenho que cuidar do meu marido? O que eu faço nesse caso, Bruno e Vanessa? Como é que eu faço para cuidar um pouquinho de mim? Bom, vamos lá. Eu vou te dar várias ideias para você, Vanusa, aí para quem está escutando que esteja numa situação parecida. Eu acho que isso aqui vai também ser relevante totalmente para você. O primeiro ponto, eu vou começar e aí vai desenvolvendo também essa nossa resposta, esse nosso bate-papo aqui. Primeiro ponto, Vanusa e todo mundo, é o seguinte: você acredita que você consegue reverter essa condição? Você acredita que é possível, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo filhos, tendo um marido, você acredita que é possível sair dessa? Porque se você não acreditar em você, eu sou o primeiro a falar que você jamais sairá dessa. Então, o primeiro ponto que você tem que avaliar dentro da sua vida de uma maneira geral, Vanusa, é a sua crença. Porque se você acredita que é possível, mesmo tendo que trabalhar fora, mesmo tendo filhos, mesmo tendo marido, isso é possível. Agora, se você usar isso como desculpa para justificar a sua situação, a sua falta de energia, a sua falta de disposição, botando a desculpa no trabalho de fora, nos filhos, no marido, aí você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, o primeiro ponto para todo mundo aqui é o seguinte: você precisa acreditar que é possível. Você precisa acreditar que você consegue, independentemente da sua circunstância atual. Porque, de repente, essa circunstância atual agora
mas daqui a uma semana pode ser outra. Daqui a um mês, outra. E você sempre vai ficar nessa de justificar as suas circunstâncias para não obter os resultados que você almeja. O que você acha disso, Vá? Perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Começa tudo com a sua crença, né? Se você acredita que você está certa ou que você está errada, você vai estar sempre com a razão, né? Você vai estar sempre, a tua crença é predominante em tudo o que você faz. Isso que o Bruno falou é simplesmente perfeito, né? E você, uma vez que você quer ter mais energia e quer ter mais disposição, se é essa a tua intenção, se é esse o teu desejo, você tem que estar disposta a ir atrás disso. É outra coisa, né? Você precisa acreditar que isso é possível, então ter essa crença muito forte dentro de você, eu sou capaz de mudar essa situação, e uma vez que você sabe que você é capaz, você precisa estar disposta a mudar esse cenário. Porque a grande realidade é que se você não mudar nada, absolutamente nada, se você não estiver disposta a ter algumas ações diferentes no seu dia a dia, a começar a planejar mais toda a sua realidade, a verdade é que você não vai sair do lugar. Não tem como você ter um resultado diferente permanecendo com as mesmas ações. Isso é muito importante que você tenha essa consciência. O que a Vanusa precisa e todo mundo aqui precisa entender é o que a gente chama, dentro da nossa própria mentoria, a gente tem uma aula específica sobre isso que a gente chama a mentalidade do homem na lua. É esse tipo de mentalidade que você precisa desenvolver na sua vida. O que é a mentalidade do homem na lua? Bom, se a gente, o ser humano, a raça humana conseguiu botar um homem lá na lua, imagina a dificuldade, o trabalho, erros e erros para conseguir chegar a um dia botar um homem na lua, como aconteceu já vários anos atrás, né? A gente já conseguiu isso. Imagina a tecnologia, o que não envolveu conseguir isso. Você também consegue ter mais energia e reverter a sua situação. Agora, se você não tem essa mentalidade do homem na lua muito claro para você, se isso não estiver muito claro na sua mente que, olha só, eu tenho essa minha situação agora, é um desafio, tá complicado, mas quer saber o quê? Se a gente conseguiu botar um homem na lua, eu consigo melhorar a minha saúde. Se o homem foi para a lua, eu consigo ter mais saúde, porque milhares de pessoas já reverteram problemas assim. Então, começa por criar essa mentalidade que a gente chama aqui, uma mentalidade vencedora, mentalidade do homem na lua. Uma outra coisa importante, que a Vá fala bastante isso, é a questão da prioridade. Você precisa priorizar você, Vanusa. A gente sabe que você tem o seu marido, que você tem os seus filhos, que você tem o seu trabalho, mas enquanto você não entender que a prioridade é você, nada vai mudar. O que acontece com o exemplo da própria máscara de oxigênio? Vá, fala pra gente essa história que é perfeita, que se encaixa aqui dentro dessa situação. Eu uso sempre essa analogia da máscara de oxigênio, né? Porque imagina, você tem filhos, né? Se a máscara de oxigênio, quando tem algum pane num avião, as máscaras de oxigênio vão cair. Imagina que você está com seu filho sentado do seu lado. O que você vai ter que fazer, Vanusa? Se a máscara cair e você tiver o seu filho do seu lado e você pegar aquela máscara que é sua e colocar no seu filho, você simplesmente vai estar matando o seu filho e vai estar matando você. Pera lá, como assim, Vanessa? Como assim? Eu vou pegar a máscara e vou pôr no meu filho, eu vou salvar ele. Engano seu. Quando a máscara sai, a gente tem alguns segundos de estar acordado, de estar consciente. Se você, naqueles segundos, você não colocar a máscara em você primeiro, se você não se priorizar, você não consegue pegar aquele ar, manter a sua consciência e aí salvar seus filhos, seu marido, o avião inteiro, se você quiser. Você precisa salvar você primeiro para daí você conseguir dar ar para todo mundo. Faz sentido isso para você? Você consegue entender essa analogia? Você consegue perceber isso que a gente está falando? Porque a grande realidade é que para você
conseguir continuar trabalhando fora, para você conseguir continuar cuidando dos seus filhos e do seu marido, a única possibilidade de você conseguir isso é você cuidando de você em primeiro lugar. Porque se você ficar doente, se você já está sem energia, sem disposição, isso já é um sinal que você está no caminho da doença e não no caminho da saúde. Como que você vai fazer, Vanusa? Se você não conseguir mais trabalhar, se você não conseguir mais fazer as suas coisas, quem que vai cuidar dos seus maridos e dos seus filhos? Então, é muito, muito importante, é vital, é fundamental que você tenha consciência de que você precisa se priorizar, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Você precisa arrumar tempo para cuidar de você. E aí, você cuidando de você, você estando bem, o resto vai naturalmente acontecer. É por aí. É, isso aí faz sentido o que a gente está falando aqui, tribo, se faz sentido para quem está acompanhando a gente ao vivo, deixa aqui o seu comentário para a gente, o que você está achando, se você tiver alguma pergunta, deixa para a gente também aqui nos comentários, e só para a gente finalizar essa primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta super relevante para todo mundo, eu quero compartilhar aqui mais duas dicas rápidas aqui com a Vanúcia e com todo mundo. Primeiro, dica é em relação à comunicação, é muito importante você estar constantemente se comunicando com as pessoas ao seu redor que fazem parte do seu círculo de influência, principalmente no seu caso aqui, especificamente no seu trabalho, com seus filhos e com seu marido. Você precisa ter uma conversa, você está disposta a transformar, a ter mais saúde, a ter mais energia, você precisa comunicar isso para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, essa conversa vai ser, com certeza absoluta, bem interessante. Porque muitas coisas podem sair dessa conversa, coisas boas, coisas não tão boas, coisas desafiadoras, mas é importante que você inicie essa conversa falando, marido da Vanusa, eu tô querendo mudar, eu tô querendo cuidar da minha saúde, eu tô querendo mais energia, mas nesse momento eu tô com esses desafios. E aí você vai começar a criar novas possibilidades de acordo com essa comunicação. E falando em comunicação também, Vanusa, uma outra dica muito importante para todo mundo que está nessa mesma situação é a seguinte, é o que a gente chama aqui dentro do PEC da seguinte frase: o problema é a solução. Tá? O que isso quer dizer na prática? Na prática, a seguinte maneira você pode começar a pensar sobre isso. E você pode usar essa questão do problema é a solução em várias áreas da sua vida, não só nessa área da saúde. Mas o seguinte, o que eu quero falar aqui é o seguinte: o problema de você estar trabalhando fora, de ter que cuidar dos seus filhos e do marido, é a solução. O que isso quer dizer? Por que você tem que fazer isso? Você vai precisar ter mais energia, mais disposição e mais saúde. Por isso que você precisa tomar conta disso agora para que você consiga ter mais tempo, mais energia, mais disposição, mais dinheiro para cuidar dos seus filhos, do seu marido e conseguir, de repente, até trabalhar menos. Exatamente por isso que você precisa cuidar da sua saúde. E as pessoas, geralmente, elas pensam exatamente do contrário. Elas falam assim, mas, né, vamos usar um exemplo aqui bem clássico da questão do trabalho. Ah, mas eu trabalho demais, eu tenho isso, aquilo, outro na minha vida, estou super ocupado. Então, eu não consigo fazer um outro tipo de business, um outro tipo de negócio. Justamente por isso. O problema é a solução. Justamente por você não ter tempo, por você estar se matando diariamente, que você precisa disso agora. Porque se você não fizer isso, você jamais mudará a sua realidade. Bom, espero que tenha ficado claro aqui. Vá mais alguma coisa para compartilhar sobre essa questão que eu acabei de falar aqui e sobre qualquer outra coisa em relação para a Vanusa e para todo mundo que está querendo transformar, mas está com desafios, que está com problemas, entre aspas, porque não existe problemas, existem apenas desafios. Mas mais alguma coisa que venha na tua mente? Com certeza, se a Vanusa já está sem energia, já está sem disposição, é o que você falou, precisa cuidar disso já e não esperar qualquer outra coisa acontecer, qualquer coisa pior acontecer para depois direcionar isso. Então, presta atenção, né, nos sinais que o seu corpo está te dando. Pessoal, a gente vê
muitas pessoas aqui da tribo com sintomas crônicos há muitos anos e as pessoas simplesmente vão adiando por causa disso que o Bruno falou, de tentar achar o momento perfeito, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver, né? A gente fala isso também do nosso princípio do be, do have. Você não pode pensar em ter sem ser. Se você já está, o seu ser agora, você é uma pessoa sem energia, como que você vai ter tempo, ter mais tempo no futuro? Então, é isso que a gente precisa ter essa consciência, né, de que você precisa prestar atenção no que você está sentindo, e se você já está nesse estado, você precisa direcionar isso com prioridade máxima, senão você vai ter cada vez menos tempo para seja lá o que for que você quer fazer. É isso, o É, Bruno falou, tá lindo o que você falou, é por aí. exatamente, exatamente, Vá. E a nossa próxima pergunta da Cristina Fonseca, ela quer saber aqui como fazer para retornar a praticar atividade física. Bom, vamos partir aqui vamos partir da assumption, né, da presunção que a Cristina Fonseca fazia atividade física anteriormente e por algum motivo, porque de repente veio o filho, de repente veio o marido, de repente veio o trabalho, ela parou de fazer atividade física e agora ela está querendo retornar. Como é que a gente faz para fazer, né, para voltar? E você pode usar esse mesmo princípio aqui em várias áreas da sua vida, que a gente vai estar falando aqui, mas vamos focar exclusivamente na questão da atividade física. E Cristina e toda a tribo do PEC, a gente recomenda você fazer o seguinte. Antes de mais nada, se você quiser saber muito mais sobre a questão da atividade física, eu recomendo muito, muito, muito que você confira o episódio número 153 aqui dentro do projeto Energia Crônica, aonde a gente faz um treinamento, se eu não me engano, de mais de 1 hora só sobre atividade física. É uma masterclass completa para você, falando sobre a pirâmide do exercício inteligente. Então, se você quiser saber mais sobre como se exercitar menos de 2 horas semanais, é isso mesmo, menos de 2 horinhas por semana e obter resultados fantásticos dentro da questão da atividade física, confere lá o episódio número 153. Mas aqui, hoje, a gente vai estar dando uma resumida e respondendo essa pergunta da Cristina. Eu gostaria de começar essa nossa resposta da seguinte maneira, Vá. Primeira coisa que a Cristina e todo mundo precisa entender em relação à atividade física é o seguinte: a prática do exercício, de atividade física, de uma maneira geral, ela é secundária. Como assim? Ela é secundária, Bruno? Como assim? Todo mundo me fala que eu preciso focar em dieta, que eu preciso fazer mais atividade física, que essa é a base da saúde, que é isso que eu preciso para fazer saúde, ficar saudável, que eu preciso fazer, cuidar da minha nutrição e que eu preciso ir para academia, eu preciso correr, eu preciso caminhar, eu preciso fazer atividade física. E como que você está me falando aqui que isso é secundário? É isso mesmo. Aqui dentro do PEC, você vai entender. Se você ainda não entende, se você é novo aqui, eu prometo que se você acompanhar a gente aqui, você vai entender que a atividade física é importante, sim. Porém, como eu acabei de afirmar, ela é secundária. Portanto, Cristina, eu te perguntaria, antes de você pensar em retornar à sua atividade física, eu quero que você reflita se você está focando nas atividades primárias. São atividades que a gente considera mais importante do que atividade física. Quais são, então, agora você deve estar se perguntando, quais são, então, essas atividades primárias, primordiais? Bom, toda vez que você pensar em saúde, eu quero que você imagine um banquinho do bar. Aquele banquinho alto, de 3 pernas. Ele tem até um nome, né? Em inglês se chama stool, se eu não me engano. Em português, eu não sei, eu vou chamar ele do banquinho do bar. Mas esse banquinho do bar, ele tem 3 pernas. Ou seja, essas 3 pernas, elas estão lá fazendo com que esse banquinho ele fique em pé. E se uma perna cai, o banquinho cai. E essas 3 pernas, a gente chama aqui dentro do PEC da base da vida. Essas são as atividades, essas são o foco primário para você
ter antes de pensar em atividade física? E agora você deve estar se perguntando, então fala logo o que são essas atividades primárias, o que são essas três peças do banquinho. Bom, resumidamente, é o seguinte: água, luz e magnetismo. É isso mesmo. Se você não estiver focando em água, luz e magnetismo, deixa de lado a atividade física. Eu te prometo que você vai ver muito, mas muito mais resultado quando você estiver focando nessas três bases da vida. Como eu já mencionei em outros episódios, a NASA, para quem não sabe, a NASA, que é um instituto americano que vai para o espaço e tudo mais, todo mundo já ouviu falar na NASA, e a NASA, quando ela está buscando por vida fora do planeta, ela sempre foca nessas três coisas, em água, luz e magnetismo. Por exemplo, você sabia que em Marte, né, a gente está tentando levar a raça humana para Marte, mas não existe vida em Marte ainda. Você sabe por quê? Sabia que em Marte tem água? Sabia que em Marte também tem luz vinda do Sol? Porém, você também sabia que em Marte o magnetismo não está presente? É isso mesmo. E é por isso que a gente não tem ainda vida em Marte. Talvez, num futuro, a gente consiga mudar a questão magnética de Marte. É a ressonância Schumann, para quem já ouviu falar sobre isso. Bom, eu não quero me estender muito nesse assunto, porque a gente poderia aqui ficar falando por horas e horas, já estou falando bastante, mas é importante que você entenda, antes de pensar em retornar à sua prática da atividade física, que é lindo, que é maravilhoso, que você deve sim pensar. Porém, dá um passinho atrás e seja inteligente, seja diferente da grande maioria das pessoas que hoje em dia ficam focando exclusivamente em dieta e exercício e depois elas se perguntam, mas por que eu não consigo os resultados que eu tanto quero? Por que eu não consigo melhorar a minha energia? Por que eu não consigo reverter o meu problema de tireoide? Por que eu não consigo emagrecer sendo que eu faço dieta, sendo que eu faço exercício? Bom, porque você está focando em atividades secundárias. Antes disso, dê um passo atrás e foque nas três perninhas do banquinho do bar. Falei bastante, Vá, mas eu acho que é importante. Não, perfeito, é isso mesmo. E às vezes as pessoas estão com algum sintoma na saúde delas e elas vão acabar justificando: ah, é que eu estou trabalhando demais, como foi o caso da Vanusa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, e eu estou sem tempo de fazer exercício, por isso que eu não estou com saúde, por isso que eu estou sem energia. Se eu estivesse fazendo exercício, indo na academia, isso, aquilo, eu estaria com a saúde perfeita. Pessoal, essa presunção simplesmente não isso daí é uma ilusão, tá? Isso não existe. Como o Bruno falou, a atividade física é totalmente secundário. E aí, a atividade física simplesmente faz parte de um estilo de vida. Então, Cristina Fonseca, como está o seu estilo de vida? Você tem um estilo de vida saudável que te permite introduzir atividade física dentro dele? Porque se você tem um estilo de vida saudável, se você no seu estilo de vida respeita a sua natureza, respeitando as leis da natureza, que são essas que o Bruno falou, de água, de luz, de magnetismo, né? Tendo uma dieta compatível com todos esses três pilares, que é uma dieta rica em DHA, você cuidando, você tendo um estilo de vida saudável, simplesmente a atividade física faz parte dele. É uma coisa que você não precisa se programar para fazer. É uma coisa natural do seu estilo de vida. A gente fala muito disso. Existe muito esse conceito errado de que você precisa ir para a academia todo santo dia fazer ou esteira ou step, algum tipo de exercício aeróbico. Pessoal, Cristina, pessoal, isso é mentira. Você não precisa, se você já está sem energia, por exemplo, um exercício aeróbico vai prejudicar você mais ainda. Então, essa ilusão de que você precisa praticar atividade física para ter energia é 100% errada. Porque se você está sem energia e pratica exercício aeróbico, como eu acabei de falar, você vai ficar com menos energia ainda. Então,
Existe muita falta de conhecimento nesse setor da saúde, porque as pessoas, infelizmente, continuam focando em nutrição e exercício, e é muito importante para vocês aqui da tribo, pessoal. Vocês já sabem, se alguém perguntar, fala, poxa, eu faço a melhor dieta do mundo, eu vou para academia todo dia e continuo com problema na minha tireoide, continuo sem energia, continuo com isso, continuo com aquilo, vocês vão saber explicar para seja lá quem for que atividade física, que exercício e nutrição jamais serão sinônimos de saúde, jamais serão o começo desse jogo da saúde. A gente fala aqui, você que está escutando a gente, você já tem conhecimento suficiente para saber que antes de pensar em nutrição e exercício, você precisa ter as pernas do banquinho, como o Bruno falou, você precisa ter direcionado o seu estilo de vida respeitando as leis da mãe natureza, as leis da vida. Se você está pensando em ter uma vida melhor, você precisa respeitar as leis da vida que são relacionadas à água, luz e magnetismo. É isso, Bom, né? Meio que com tudo isso que a gente acabou de falar aqui, eu queria também falar para a Cristina, dar algumas dicas rápidas aqui. Mais uma vez, confere o episódio número 153, que vai dar todos os detalhes, mas basicamente você precisa entender esta pirâmide do exercício inteligente para retornar às atividades físicas. De uma maneira super resumida, essa pirâmide é composta de 3 faixas, digamos assim, 3 categorias. A base dessa pirâmide é o que a gente chama de movimento constante, tá? O meio dessa pirâmide é o que a gente chama de lift. E o topo da pirâmide é o que a gente chama de HIIT. Então, temos 3 categorias na pirâmide. A base é o movimento constante, o meio se chama lift e o topo se chama HIIT. Novamente, se você quiser saber todos os detalhes sobre essa pirâmide, confere o episódio número 153. Mas nesse momento, Cristina e todo mundo que estiver pensando em fazer atividade física, você precisa focar na base dessa pirâmide, que é o movimento constante. O que isso quer dizer? Bom, aí a gente encaixa o que a gente chama do protocolo anti-sedentarismo, junto com a questão dos 10.000 passos. De uma maneira super rápida para você, simplesmente, protocolo anti-sedentarismo é o quê? É você entender que você é um ser humano, que você foi feito para estar em movimento e não parado numa posição estática por muito tempo. Você não foi feito, seu DNA genético do ser humano ainda é o mesmo de antigamente. A gente foi feito para estar em movimento constante. A gente não foi feito para ficar na frente do computador por muito tempo sentado ou em pé. A gente não foi feito para ficar deitado assistindo televisão. Não. A gente foi feito para estar em constante movimento. Portanto, se você tem um estilo de vida sedentário, bote o seu alarme para tocar e a cada 45 minutos, a cada 40 minutos, movimente-se. É importante que você não fique em uma posição estática por muito tempo, seja lá sentado ou até mesmo em pé. Você entendendo esse protocolo anti-sedentarismo e aí praticando algum tipo de atividade física que seja de intensidade baixa, que vá te proporcionar chegar aos 10.000 passos diários. O que são esses 10.000 passos? Basicamente, a gente precisa, de uma maneira geral, no nosso dia a dia, dar 10.000 passos para estar se movimentando de uma maneira adequada e alcançando aqui essa atividade física ideal. De uma maneira leve, pode ser através de caminhada, que é a nossa favorita, a mais fácil de todas as pessoas podem chegar e caminhar, mas você pode também fazer isso através de uma escalada. Você pode fazer uma trilha, por exemplo. Você pode pegar a bicicleta e dar uma pedalada. Você pode fazer uma natação, yoga, qualquer coisa que seja de baixa intensidade e que vai botar o seu corpo em movimento constante. E no final do dia, você vai alcançar esses 10.000 passos diários. Existem até aplicativos no seu celular que você pode medir quantos passos diários você está dando. Existem maquininhas que você pode comprar super baratas, que você pode deixar no seu bolso, e essa maquininha vai falar quantos passos diários você está dando, para você ter data, para você ter uma ideia de quanto ativo você está. Tá? Então, a base começa pelo movimento constante
protocolo antissedentarismo, alcançando esses 10 passos diários. E aí, depois, quando você já estiver retornando à sua atividade física, você já estiver dominando essa questão do movimento constante, aí sim, se for o momento, se você estiver com energia sobrando no seu sistema, você passa para a próxima categoria, que é o lift. E depois para o HIIT. Mas nesse momento, nem foque em lift e nem em HIIT. Foque em movimento constante, domine a base e depois, se sobrar energia no seu sistema, se for o momento certo, a gente fala sobre outras coisas. Mas essa é a resposta aqui para nossa querida Cristina Fonseca e para todo mundo da tribo do PEC. Mais alguma coisa para adicionar em relação ao que eu falei aqui? Ou vamos para a próxima pergunta? Só rapidinho, né? Ela não tem que esperar pelo cenário ideal para retornar a uma atividade física. É o que eu falei, essa ideia de que você precisa fazer uma academia para estar fazendo a atividade física correta é extremamente equivocada, né? Você precisa de movimento constante, isso você pode fazer aqui agora já, escutando a gente aqui, escutando esse podcast, você pode levantar da sua cadeira, levantar e sentar, já é melhor do que você ficar estático. E se você não tem meia hora para caminhar, para fazer os 10 mil passos, começa com 5 minutos, com 10 minutos, mas começa agora. Você precisa começar aqui agora já, no tempo presente, a ter uma ação que te leve a esse objetivo. Então, não fique esperando o momento ideal é sempre aqui agora, e aqui agora você precisa tomar ação, nem que seja 5 minutinhos, começa, faz isso com disciplina, diariamente, 5 minutinhos, de repente você vai ter 10 e vai ter 15, e aí você vai. É importante começar agora. É isso. Muito boa. Muita boa dica, realmente, Vá. Obrigado. Nossa próxima pergunta da querida Tânia Liberato, que já segue a gente por bastante tempo. Finalmente a gente vai conseguir responder essa pergunta dela, que ela já mandou pra gente há algum tempo atrás. E ela, a Tânia, está perguntando aqui algumas dicas na hora de escolher produtos de limpeza e de higiene pessoal. Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, porque é uma pergunta bem complexa, eu diria, bem simples, mas ao mesmo tempo bem complexa. Dentro da nossa mentoria, na verdade, a gente tem uma aula inteirinha, a gente tem um guia de mais de 10 páginas só falando sobre esse tópico, então não tem como a gente aqui em 10, 15 minutos responder tudo que a gente precisa falar, mas a gente vai ter até que fazer outra hora, uma masterclass específica sobre esse assunto, só para falar todos os detalhes que as pessoas precisam entender em relação a produtos de limpeza, higiene pessoal e tudo isso que envolve utensílios domésticos, carro, tem um monte de coisa aí no nosso ambiente cheio de produtos químicos que as pessoas não estão por dentro, e isso é importante, mas vá com calma. Tá? Vá com calma, porque como eu mencionei aqui, esse é um tópico simples, porém complexo, que tem vários itens escondidos que a gente nem mesmo percebe. Tá? Então vá com calma, vai fazendo esses ajustes gradualmente, porque se você quiser mudar tudo da noite para o dia, você vai ficar estressado, você não vai conseguir e você vai simplesmente desistir. É o que a Vá estava falando, 5 minutinhos hoje, 5 minutinhos amanhã, 1% melhor a cada dia. E quando você vê, depois de um tempo, você conseguiu fazer uma mudança gigantesca no seu ambiente, mas de uma maneira leve, de uma maneira consciente, com consistência e que mais importante do que isso, que agora se tornou um hábito e que vai fazer parte da sua nova realidade. Tá? Então, vá com calma em relação a todas essas mudanças, porque tem muito itens no nosso ambiente que precisam ser focados em relação a isso. E um outro ponto importante em relação a esse assunto também é o seguinte: esses produtos, tudo isso, produtos de limpeza, higiene pessoal e tudo mais que a gente está falando aqui, não deve ser o seu foco inicial. O seu foco inicial deve ser o que a gente vem falando anteriormente. É importante que sim, isso seja direcionado, porém de nada vai adiantar você direcionar essa questão de produtos de limpeza, higiene pessoal, se você não estiver fazendo a base da vida. Vai lá no nosso site, a gente tem um guia completo, totalmente gratuito para você, falando sobre os 4 pilares. Esses 4 pilares são importantíssimos. Não é só um item. Isso aí também fica
que fique bem claro para você, Tânia. Mas antes que a Vá fale aqui, só para finalizar o que eu estava pensando, eu gostaria de focar da seguinte maneira. É o que eu falo aqui de quanto menos, melhor. Tá? O que isso quer dizer? Bom, quanto menos itens você tiver de uma maneira geral para focar, melhor. Quanto mais simplificado você deixar tudo isso, todas essas questões aí de produtos de limpeza, higiene pessoal, fica mais fácil. Tá? Então, foque em eliminar, em criar um estilo de vida minimalista para que você não precise ficar focando e tendo que comprar um monte de coisa. Então, começa por aí. Quanto menos, melhor. Eu tenho outras ideias aqui para falar, para a Tânia e para todo mundo, mas vá, o que tu quer, né? Começa um pouco do teu ponto de vista. A gente faz essas conversas aqui, a gente não combina nada, então é tudo aqui eu e a Vá na hora. O que vem na tua mente aqui sobre esse tópico? Me vem falar de uma maneira bem simples, né, para a Tânia, para quem está escutando a gente entender. A gente precisa começar sempre, não só em produtos de limpeza, como higiene pessoal, mas por coisas minimamente processadas. Isso é meio que óbvio, mas é fácil da gente pensar, pessoal, né? Você vai usar um produto de higiene pessoal que não tem ingredientes diretos da natureza, que tenham produtos, ingredientes químicos. Presta atenção, né? Tem alguma coisa errada aí, já tem um monte de produtos naturais. Você vai usar desde sabão até shampoo, tem barras, tem isso, tem aquilo. Só que a gente precisa, lógico, prestar atenção em essência que estão colocando, em conservantes que estão colocando. Então, em linhas bem gerais, quando você for escolher os seus produtos de limpeza, de higiene pessoal, você vai buscar produtos que tem o mínimo de ingrediente possível, que você identifique os ingredientes e que não tenham essência, conservante, esse tipo de coisa que colocam, né, para o produto durar mais, para o produto ficar mais cheiroso. A gente precisa eliminar isso. Eu, por exemplo, pessoal, creme, eu não uso. A grande realidade aqui, aqui a gente está falando de higiene pessoal. Higiene pessoal a gente usa sabão em barra, coisas assim que sejam naturais, produtos de limpeza em casa. Eu uso vinagre com bicarbonato, né? Isso um monte de gente usa. Você pode usar óleos essenciais que são bactericidas. E qual o outro óleo que a gente usa bastante, que é o teu óleo preferido para tudo, não só na cozinha, para cozinhar? Óleo de coco. O óleo de coco a gente usa bastante, né? Então, em linhas gerais, se eu for ver o que eu uso em mim, a gente usa sabão natural, neutro, sem essência, sem conservante, né? A gente usa produtos de limpeza à base de vinagre, bicarbonato, óleos essenciais, que para bactericida, e a gente usa o óleo de coco. O óleo de coco é super legal para você usar, desde ele é bactericida, então a Moninha tem, às vezes, uma picada de mosquito, a gente usa o óleo de coco. Eu tenho alguma coisa, a gente expõe a pele ao sol sem nada, isso é um detalhe que a gente explica melhor em outros podcasts, mas, por exemplo, tudo que você usa na sua pele, protetor solar, desodorante, esmalte de unha, alguma coisa na face, esses cremes que colocam de base, tudo Maquiagem. isso, maquiagem, tudo isso impede a tua pele de respirar e impede a tua pele de absorver a luz do sol. E como a gente vem explicando aqui, a luz é vida. Água, luz e magnetismo é vida. E se você coloca qualquer coisa na sua pele, você está impedindo o contato da luz natural com a sua pele, com as suas células da pele, que vão estar criando uma série de reações graças a essa luz. Você impede a informação que o sol está enviando para o seu corpo funcionar direito com todos esses produtos que são usados hoje em dia. Então, cabelo, só lava, né? Precisou de alguma coisinha? Passa um olhinho de coco. Pele, óleo de coco em excesso, ele acaba impedindo também, acaba bloqueando todo esse sol. Então, usa quando você precisa. Foi o que o Bruno falou. A gente precisa entender, né? Ter um estilo de vida minimalista, onde você
usa essas coisas em momentos estratégicos, se precisar. Então, é isso, né? Já tem bastante, no Brasil já tem bastante creme dental, sem Isso era flúor. uma dica que eu ia até falar, Vá, que eu acho importante para todo mundo, né? Tem gente que prefere fazer do it yourself, né? Pode fazer por conta própria em casa, caseiro mesmo. Mas hoje em dia, muitos países, né? O nosso público aqui mora na Europa, mora nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países né, do mundo aqui que estão nos escutando. Muitos dos países onde você já moram, já existem muitos produtos prontos para comprar. Se você comprar um produto lá que fala que é orgânico, muitas vezes já é muito bom esse produto e você não precisa passar o trabalho de ficar fazendo tudo isso. Claro que algumas pessoas gostam, é relativamente simples, as pessoas que têm tempo podem fazer, sim, mas também eu quero deixar aqui que fique bem claro que você tem bastante opção no mercado, muito, muito, muito boa mesmo, hoje em dia, em vários dos países que vocês estão presentes. Só para finalizar também, uma coisa aqui que me veio na mente, vai em relação a tudo que tu falou, alguns dos principais tópicos, né? Claro, a questão do desodorante, da escova, da pasta de dente, né? É bem importante, mas também mulherada, principalmente mulherada. Mulheres, maquiagem, batom, esmalte, protetor solar, que muita gente usa, a gente tem que fazer um episódio. A gente já fez alguma coisa, Já outros falando, episódios falando um pouquinho de protetor solar, mas vocês precisam ficar muito, muito atentas, principalmente as mulheres que usam muito esses produtos de maquiagem, e a grande maioria tem um monte de porcaria, sem dizer que bloqueia a luz, batom tem um monte de porcaria, esmalte impede a absorção da luz através das unhas, tá? Isso poucas pessoas sabem sobre isso, né? Que a gente absorve muita e libera muita luz através das unhas. Então é importante você não usar esmalte o máximo possível. Se você for para uma festa, algum evento especial, a gente entende, mas é o que a gente chama aqui da regra 80-20. 80% do seu tempo você faz as coisas certas, conscientemente. E 20% do tempo você não se estressa, você deixa acontecer naturalmente. Então, digamos que durante a sua semana você não usa nada de maquiagem, batom, esmalte, e lá no final de semana você vai sair com sua família, quer ficar mais bonitinha, tá tudo certo, vai lá e passa uma maquiagem, passa um batom, um esmalte, mas entenda que isso jamais será benéfico para a sua saúde. Então, é mais ou menos por aí, como eu falei, esse tópico aqui é um tópico bastante denso, tem muita coisa para a gente falar, mas a base é essa e depois a gente vai explorando os detalhes. Mais alguma coisa para a gente poder ir para a próxima pergunta, Vá? eu acho que é exatamente isso, né? Ver a necessidade, se você precisa, né, de tanto produto de limpeza, tanto cheiro na tua casa, se você precisa de maquiagem, de coisa assim, então é o que o Bruno falou. Na Perfume maioria também, do esqueci. tempo, a grande realidade é que você não precisa, né? Com coisas muito simples, óbvio, limpar a casa, essas coisas a gente, né, sempre precisa, mas a sua higiene pessoal, você não precisa de um monte de coisa. Então, é isso, minimalismo, acho que é a dica. E, lógico, vai escolher, tem muito produto orgânico já no mercado, pasta sempre sem flúor, pessoal, sempre, 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 sempre. E é isso, né? Usar quando é estritamente necessário, no caso da pasta de dente, que a gente está falando aqui, desodorante todos os dias, mas é isso, é você não ficar usando em excesso, principalmente o que o Bruno falou, maquiagem, porque você vai estar sempre envelhecendo tua pele, independente do creme que você passar, anti-envelhecimento, seja lá o que for, a grande realidade é que você vai estar sempre envelhecendo mais, porque você vai estar impedindo a absorção da luz. É isso aí, faz sentido o que a gente está falando aqui, tribo do PEC. Por favor, se faz sentido, deixa aqui um comentário, curte esse vídeo, deixa um coraçãozinho pra gente, comenta aí o que você está achando sobre esse nosso bate-papo, porque a gente vai aqui para nossa última pergunta que a gente tem a princípio, tá? E essa pergunta é extremamente importante, por isso também que a gente selecionou, é a pergunta que vem da Miriam Cruz. E a Miriam Cruz perguntou exatamente o seguinte: quais as vitaminas e a alimentação para me dar mais energia, disposição e que também me ajude nas dores da articulação e na cura da minha acne, da minha, né? Eu tô com problemas de pele.
Bom, vamos lá, Por onde Miriam. começamos, né? Por onde começamos? A Vamos. resposta para aqui para Miriam. Miriam, de cara, nenhuma vitamina e nenhuma alimentação vai te dar mais energia, mais disposição ou ajudar nas dores de articulação ou na cura da sua acne. Jamais mudando somente vitamina e alimentação você vai chegar lá. Então, começo isso, pá, para jogar Vamos. a verdade nua e crua para Miriam e para todo mundo que está escutando a gente aqui. Você jamais vai achar uma vitamina mágica e um alimento mágico que vai te dar só isso, vai te dar mais energia, disposição e ajudar a reverter qualquer coisa no seu organismo. Jamais o caminho vai ser só, nesse caso, nutricional. A gente fala muito disso e é assim que eu gostaria de abrir, né, esse tópico. Vamos por partes aqui, porque a maneira como a Miriam pergunta e a maneira como a gente recebe essas perguntas é muito importante para a gente entender um pouquinho de como que a pessoa está pensando. E de acordo com como a pessoa está pensando, a gente consegue desvendar muitas vezes a maneira como ela está agindo, porque lembre-se que o seu pensamento vem antes da sua ação. Então, se você está pensando desta maneira, você provavelmente, muito provavelmente, você está agindo também de uma maneira consistente com as suas palavras, com as suas perguntas, aqui no caso. Então, quando eu vejo assim uma pergunta como essa, né? Quais as vitaminas e a alimentação para me dar mais energia, disposição e que também me ajude nas dores de articulação e na cura da minha acne? Tem alguns pontos importantes aqui que a Miriam falou. O primeiro deles é o que a Vá está falando. É importantíssimo, é extremamente crucial que a gente aqui dentro da tribo do PEC, vocês fazem parte de um grupo seleto, vocês precisam pensar diferente. Chega de pensar em quais as vitaminas e a alimentação para X, Y, Z. Porque não resolve. Primeiro passo é você entender os 4 pilares da energia crônica, que são o campo energético. Eu não tenho aqui na minha frente, mas tem aqui Tem na no cantinho, apresentação. no cantinho da apresentação você consegue ver ali aonde está o Zoom falando, mas basicamente a gente tem o campo energético, o corpo, a mente e o ambiente. Esses 4 pilares vão resolver todos os seus problemas, não é só a vitamina e a alimentação. Vitamina e alimentação são 2 tópicos dentro do pilar do corpo. Ou seja, existem vários outros tópicos dentro todos esses pilares que a gente precisa direcionar, senão você não vai resolver os seus problemas. E falando em resolver os seus problemas, Miriam, a gente vê também pela pergunta, né, Vá, que existe um desbalanço global do seu sistema. Se você está com falta de energia, está com indisposição, está com dor na articulação e também está com problemas de pele, isso é muito claro para a gente que não vai ser uma vitamina nem uma alimentação que vai estar resolvendo os seus problemas. A gente precisa direcionar esses 4 pilares. Tá? Você precisa entender isso. De acordo com o que você está passando para a gente, isso fica muito claro aqui na nossa mente. É isso, é fundamental, Miriam, que você tenha consciência que o seu corpo está te dando sinais, querida. O seu corpo já está te dando sinais claríssimos de desbalanço, de desequilíbrio. Porque a gente explica aqui para todo mundo que é da tribo, tudo começa pela sua energia. A energia é a base de tudo, pessoal. Vocês que estão aqui, que estão tendo acesso a esse conhecimento, vocês precisam aprender com a gente a avaliar tudo que se manifesta na sua saúde a partir do ponto de vista energético. E uma vez que a gente entende que a energia é o início de tudo, para você direcionar a sua energia, a única maneira é você direcionar os seus 4 pilares de maneira integrada. Não adianta você fazer uma coisinha e esquecer do resto. É integrado, pessoal, de maneira personalizada para o seu caso. Então, uma vitamina que pode ser boa para Miriam pode matar outra pessoa. Uma alimentação que é boa para Miriam vai ser ruim para o marido dela. Cada um de nós é único. E cada um de nós tem uma circunstância única que está sendo mostrada. Então, no caso da Miriam, a circunstância única dela é clara que ela está em desequilíbrio
né, de função no organismo dela. E se ela está em desequilíbrio de função, com 100% de certeza absoluta, ela está com desequilíbrio energético, está faltando energia na bateria, ela já está na reserva, a bateria dela já está mais vazia do que cheia. Então, para eu direcionar essa bateria que está mais vazia do que cheia, eu preciso direcionar os 4 pilares. Não tem como falar uma coisa isoladamente, porque a energia funciona de maneira integrada, né? Existe uma sincronicidade em todos os itens que formam esses 4 pilares. Então, é importante você ter, primeiramente, essa consciência. Poxa vida, então, se o meu corpo está me dando sinal, se fosse só falta de energia aqui, pessoal, já é um sinal. É isso que vocês precisam entender. Se você já está com falta de energia, já significa que o seu corpo está desequilibrado. Esse é o primeiro ponto. Se você hoje está com falta de energia e não mudar nada, se não direcionar os seus 4 pilares, com 100% de certeza absoluta, amanhã o seu sintoma vai ser maior do que falta de energia. Você vai ter alguma outra coisa rolando no seu corpo. Então, tudo começa com falta de energia. Se você que está escutando a gente aqui já está com esse sinal, por favor, para tudo e começa a direcionar os seus 4 pilares. Como o Bruno falou, a gente tem um guia gratuito no nosso site que mostra, explica tudo que você precisa direcionar. E, claro, dores na articulação é um problema crônico, cura da acne, um problema crônico. Como que eu resolvo problemas crônicos? Quem está aqui na tribo já pode responder a gente. Você vai resolver todos os seus problemas crônicos a partir do momento que você direcionar a causa de todos eles, que é a sua energia. Se você tem um problema crônico, isso é um sinal claro que o seu corpo não consegue resolver aquilo sozinho. E o único motivo do seu corpo não resolver esse problema sozinho é falta de energia. Então, volta lá. Estou com problemas crônicos, estou com falta de energia. Como que eu direciono a energia? Direcionando os meus 4 pilares de maneira personalizada e integrada. É por aí. Exato. E é importante, né? Como que eu resolvo? Eu tô com falta de energia, ou seja, então eu tô com falta de reiki, tá faltando essa energia mística. Não, pessoal, essa questão energética, tudo é energia. É isso que precisa também, vocês precisam começar a entender, tudo é energia. Matéria é energia condensada. O sistema todo, o sistema, né, o universo é energia. E essa energia não vai vir só dos pensamentos, também não vai vir só da sua alimentação, não vai vir só do reiki. Não, tudo isso junto e misturado. São os 4 pilares. Porque a questão do magnetismo é energética, água é energia, alimentação é energia, tudo é energia. Então existem várias fontes energéticas que a gente chama aqui, que as pessoas simplesmente desconhecem. Infelizmente, elas não estão por dentro, elas pensam que energia é sinônimo de alimentação. Tô com falta de energia, preciso comer. Essa é uma fonte energética que a gente tem pra gente disponível, é a alimentação. Porém, existem muitas outras fontes energéticas que provavelmente você não está focando. Tá? Então, alimentação, suplementação ajuda, mas não resolve. Principalmente se você já tem algo crítico, como dores de articulação, acne, tudo isso, cronicamente, a gente precisa direcionar de uma maneira muito mais integrada e personalizada. E falando nessa questão da alimentação, a gente tem um outro episódio, que é o episódio número 21, que a gente fez lá atrás, já há cerca de 2 anos atrás, episódio número 21, que a gente fala os 5 fatores obrigatórios para você não errar na sua dieta. Então, se você quiser saber mais sobre essa questão da alimentação, confere o episódio número 21, que vai te dar mais uma ideia melhor, mais clara aqui sobre essa questão da alimentação. Mas o que precisa ficar claro é o seguinte, é tudo junto e misturado, alimentação e suplementação ajuda, mas não resolve. E eu diria mais uma coisa, a suplementação, se você não tiver com a base direcionada, você vai estar gastando dinheiro com suplementos, porque os suplementos simplesmente não vão estar sendo absorvidos. Se você não tem a digestão funcionando, e se você tem acne, isso é um sinal que a sua digestão não está funcionando, porque os problemas da pele são diretamente relacionados a problemas digestivos. Então, se você não está digerindo, o que adianta você comprar os suplementos mais caros que existem?
você não vai estar digerindo eles, você não vai estar absorvendo eles. Então, pessoal, é muito importante. Essa pergunta aqui é clássica, digamos assim. As pessoas ainda têm essa ideia equivocada de que mudando a dieta vão mudar alguma coisa na saúde delas, e isso jamais será. Você pode até melhorar alguma coisinha, mas você jamais vai resolver, como ela falou aqui, curar a acne ou curar as dores da saúde. Se você quer realmente curar, e isso é 100% possível, sim. Todo mundo que está aqui escutando a gente sabe que é possível você reverter, seja lá o que você tenha na sua saúde, você sempre vai poder reverter, melhorar, porém, se você direcionar a sua energia. Se você equilibrar os seus 4 pilares e tudo que envolve eles. Jamais somente uma coisinha. É isso. Muito bom. É isso aí, Tribo do PEC, para quem está aqui acompanhando a gente ao vivo. Se você tem alguma pergunta e gostaria que a gente fizesse um episódio novamente como esse, para responder especificamente a sua pergunta, da maneira como a gente respondeu a pergunta aqui nem lembro mais o nome, a Cristina, de todo mundo aqui que a gente estava falando, da Wanda, se eu não me engano. Deixe aqui nos comentários, tá, a sua pergunta, e aí a gente vai fazer um próximo episódio, a gente vai poder responder a sua pergunta especificamente. Se você está acompanhando aqui dentro do nosso canal do YouTube ou então no podcast, faz o seguinte, pede para participar da Tribo do PEC. É só ir lá no nosso site, tá bom? Vai lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com e pede para participar da Tribo do PEC ou simplesmente vá no nosso Facebook e digite Tribo do PEC, tá bom? Lá você vai poder participar de episódios como este. E falando em mais conteúdo gratuito para você, a gente tem um guia que a Vá mencionou anteriormente, dos 4 pilares para ter energia todo dia, que é o nosso guia de como triplicar a sua energia no século 21, tá lá também no nosso site, totalmente gratuito para vocês, são 30 páginas muito completas, falando exatamente desses 4 pilares que a gente mencionou bastante aqui para você ter ideia, exatamente o que são esses 4 pilares, o que você precisa entender nesta nova realidade no século 21, porque lembre-se sempre disso, eu falo muito isso, ter saúde hoje, em 2021, é diferente de antigamente. Não é mais a mesma coisa. Você precisa ficar por dentro do que existe de mais moderno, do que existe de mais atual dentro da área da saúde, porque simplesmente fazer dieta e exercício não está resolvendo. Se resolvesse, a gente não teria 90% das pessoas com problemas de saúde crônicos. 90% das pessoas. 70% estão acima do peso. Milhões e milhões tomam remédios todo santo dia. Depressão, ansiedade, problemas digestivos, dores. Tudo isso está acontecendo. E por quê? Porque o mundo de hoje é diferente. E se você não ficar por dentro, você vai ficar para trás e você vai sofrer com esses problemas. Então, confere esse guia que vai estar explicando detalhe por detalhe exatamente o que você precisa saber. Vai lá no nosso site, deixe a sua pergunta aqui para a gente e a gente se vê na próxima. Vá, algum comentário final, alguma ideia, alguma coisa que você queira compartilhar com a tribo para a gente finalizar? É isso, pessoal. Mandem suas dúvidas para a gente está aqui para responder. Mas, para quem está escutando a gente, comecem a criar consciência de que tudo no universo é a sua energia. E você também é. Então, dá um passinho para trás, começa a perceber, né? Se você já está com falta de energia, presta atenção. Isso já é um sinal claro que você está em desequilíbrio. Não espera por ter outros sintomas, como todos esses que a gente falou aqui na live. Então, o guia está aí para você, a gente está aqui para você. Vamos que vamos, tribo. E é isso aí. Vamos rumo à saúde. É isso aí, tribo do PEC, gratidão por cada um de vocês, por estarem aqui com a gente. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Beijão, galera.